gente! Aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Se você tá nos assistindo pelo YouTube, não esquece de clicar no botãozinho vermelho que tem aí embaixo de se inscrever, que isso ajuda bastante a gente. Clica também no sininho que tem aí do lado para ativar as notificações e assim você sempre vai ficar sabendo quando tiverem novos episódios, tá? E se você tá nos escutando somente por outra plataforma, não deixa de seguir o nosso perfil, que assim também, sempre que tiverem novos episódios, você vai ser avisado, tá? Então, agora sim eu quero dar as boas-vindas à Moni, que é a Monique Hoffman. Não sei se eu acertei, Moni, a pronúncia do seu nome é assim? Nunca soube. Isso Chamo mesmo. só de Moni. Tem gente que fala Hoffman, tem gente que fala Hoffman, mas é tudo... Tudo dá ok. certo, né? Boa. Isso aí. Quero te agradecer demais, Moni, por ter topado o meu convite. Estou muito feliz de poder conversar com você aqui, com um monte de gente ouvindo. Então, seja muito, muito, muito bem-vinda. Eu que agradeço. Pra mim é uma honra também estar aqui nesse podcast. Eu adoro ouvir podcast de todas as formas, né? Já ouvi vários episódios, acho muito legal, muito interessante essa tua iniciativa. Então, espero poder contribuir aí um pouquinho. Eba, com certeza vai. E eu chamei a Moni aqui, gente, porque a Moni, ela é professora de educação física também, bailarina, e ela é professora lá do Clube da Bailarina Preparada. Então, a Moni monta aí os treinos de flexibilidade, principalmente, mas também alguns outros treinos, né, de cardio de vez em quando. E a gente vai falar justamente... Nossa temática de hoje é justamente sobre o cardio. Mas antes da gente começar, Moni, quero que você conte aí um pouquinho da sua trajetória, suas experiências, formação, para o pessoal conhecer você também. Então, tá. Então, eu comecei a minha trajetória na dança, dançando em escolinha, assim, quando eu era mais novinha. Depois eu parei, não fui mais, enfim... E aí eu era uma criança muito tímida, né? Então, a partir disso, minha mãe começou, eu vou te colocar numa aula de dança, o que tu acha, não sei o quê. Eu disse, tá, beleza, vamos assistir, né? Fui assistir, não deu outra, né? Me apaixonei. Aí entrei na escola de dança, eu tinha 11 anos, se eu não me engano, 10 para 11, assim. E fiquei, não parei mais, né? Então, agora eu tô com 24, já danço desde os 10 ali, então, pra mim é uma coisa que mudou, assim, a minha vida, né? E aí, aos pouquinhos, eu fui vendo que eu queria também levar aquilo como uma profissão, né? E aí, fui convidada para monitorar algumas turmas, e aí, depois, comecei a ter as minhas turmas também. E aí, comecei a me interessar bastante por essa área da dança, né? Fiz jazz, fiz balé e fiz dança de salão, assim, basicamente, né? Aí, comecei a dar aula dessas modalidades. Comecei a fazer alguns cursos aqui na minha cidade, fiz uns no Rio também. Você é de Caxias, né? Caxias do Sul? Sim, sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, aqui no friozinho. Dá pra ver pelo sotaque também, que é do Rio Grande do Sul. Aqui agora tá inverno, inclusive, eu tô aqui de moletom, que tá um gelo. Tá inverno aqui não, tá outono, né? Mas já tá pois é, então, a gente tá as duas na transição aqui. Eu tô indo pro calor, você tá indo pro frio. As duas de casaco. Isso aí. E aí, aos pouquinhos, foi indo, né, a minha carreira como bailarina, né? Aí eu sempre quis, assim, quero ser bailarina, quero saber como é entrar numa companhia, um grupo profissional. E aí, na minha fase ali acadêmica também, eu entrei em 2 grupos de dança contemporânea. Um era da minha faculdade e o outro era também de pessoas ali conhecidas também. E aí, comecei na dança contemporânea. E em 2020 eu entrei na Companhia Municipal de Caxias, aqui da minha cidade. Aí trabalhei com isso por 1 ano, mas aí vi que não era bem isso, assim, sabe? Não... Eu percebi que eu gosto mesmo era de ensinar meus alunos e ver eles crescer e ver essa evolução. Então eu disse, bom, tive a experiência como bailarina, mas sei que eu gosto mesmo de dar aula. E gosto dessa área, assim, mais de estudo mesmo, assim, sempre gostei muito de estudar, fazer curso, tudo, assim, que envolve o movimento sempre me apaixonou bastante, né? E aí, até na época de eu entrar pra faculdade, foi bem difícil, assim, porque eu me inscrevi no tecnólogo em dança que tinha aqui na minha cidade, porque não tinha a faculdade de dança, né? Sim. Aí, me inscrevi, fiz o vestibular, e aí eu recebi um e-mail
falando que não ia abrir a turma porque não teve inscritos suficientes. Ah, não acredito! Sim. Aí foi uma frustração, né? Porque eu demorei, sabe aquela coisa de ensino médio, de tu não saber se vai mesmo pra área da dança, que a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Aí demais. decidi, aí não teve, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí pensei. Fiquei entre fisioterapia, fiquei entre educação física, olhei outras possibilidades, nada a ver com essa área também. E aí eu disse, bom, eu olhei o currículo, gostei da educação física, fui pra educação física, né? Graças a Deus. Comecei, nossa, assim, foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu comecei a ver, assim, aulas de anatomia, desenvolvimento motor, coisas que iam me auxiliar muito na aula, né? Então eu pensei, bom, não é a dança, mas vai me ajudar muito nas aulas de dança, né? E aí fui continuando e tudo mais. Até que fui. Comecei a me interessar mais e sempre quis usar isso de alguma forma nas minhas aulas, né? Então eu tentava tentar incluir alguma coisa que eu ia aprendendo nas aulas e tudo mais. Mas sempre faltava alguma coisa, eu não conhecia muitos lugares que estudavam isso também, essa área da dança. Comprei alguns livros, mas também não... Era mais difícil, assim. Então, depois eu acabei te conhecendo. Nem lembro, acho que foi em 2020, 2019. Foi bem no comecinho, foi 2020. Foi logo no início. Que daí eu mesmo. Descobri a página, eu pensei, tem mais gente querendo estudar isso. E aí eu lembro que tu me apresentou outros nomes também pra procurar, os bastidores, teve outros lugares que eu comecei a procurar. E aí eu disse, nossa... Foi uma reviravolta, assim, pra mim, que eu pensei, nossa, agora sim, né? É isso que eu queria, consegui achar pessoas também, né? Que queriam isso. Aí comecei a fazer parte do clube como aluna, né? Primeiro, participei e tudo mais. Até que daí tu me convidou, então, pra gravar os treinos. E deixa eu pensar o que mais da minha trajetória. E aí questão de estágios, assim, eu sempre ia pra parte da teoria na faculdade, né? E acabava sempre trabalhando com a dança, aula de dança e sempre nas aulas. E aí eu comecei a pensar, mas eu preciso de um conhecimento teórico também, né? Sim. Prático. Importante. E aí, na pandemia ali que diminuiu um pouco minhas aulas de dança, foi aquela coisa meio incógnita, né? Eu fui num estúdio de treinamento funcional aqui da minha cidade, que minha amiga treinava, e ela falou, eles estão procurando gente, não sei o quê. E aí eu fui conversar com ele, eu falei assim, olha, eu sou estudante, eu nunca trabalhei nessa área, mas eu gostaria de conhecer, se der pra acompanhar alguns treinos de vocês, tudo mais. Ele disse, não, vem aqui, acompanha com a gente. E aí eu comecei a acompanhar e comecei a linkar a prática na teoria, né? E isso foi muito bom, assim, fez toda a diferença. E aí fiquei um tempinho ali, depois na pandemia ali mesmo, no finalzinho. No final da pandemia, não, né? No final do ano, Sim. começou a voltar algumas coisas, pouco. né? Então. E aí começou a voltar algumas coisas e aí eu disse, agora eu fiquei de novo naquele, será que eu continuo? Vou me dedicar à dança? Aí eu optei por voltar também, me dedicar nas minhas aulas de dança. Eu disse, vou focar aqui mais um pouco. Aí eu tive o estágio obrigatório da faculdade, que era em treinamento físico. E aí eu fiz na academia de musculação lá da minha faculdade. Sensacional. E foi assim, incrível. Já sei que foi top. Eu acho que todo mundo que faz educação física tinha que passar por uma parte, assim, na musculação, né? Eu acho muito bom. Nossa, total, assim, porque o treinamento funcional foi muito legal, mas eu acho que se eu tivesse começado na musculação e depois ido pro treinamento, eu teria entendido mais. Porque quando eu fui pra musculação, aí eu pensei, daí começou a dar aqueles estalos, por isso que tinha aqueles exercícios lá e tudo mais, mas foi o inverso, sabe? Sim. E foi interessante que eu peguei a disciplina de musculação também no mesmo tempo que eu fiz o estágio. Então foi assim, o meu professor de musculação foi incrível, o meu orientador do estágio também. Então foi assim, uma troca muito legal, assim, que me fez crescer bastante. E aí ao mesmo tempo tinha a plataforma ali, né, o clube. Então foi umas coisas que tudo foi juntando, fui linkando, né? E foi muito legal, assim. Aí eu gostei bastante. E aí, enfim, daí eu tava nessa coisa de TCC já, né? Porque o estágio foi bem no final. E eu pensei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer no TCC? Essa é a dúvida cruel do quase formando.
O que eu sabia é que eu queria fazer alguma coisa com preparação física, né? Alguma coisa que linkasse com a dança, né? E aí eu pensei, e agora? Daí eu procurava muitos estudos e eles são escassos, mas tinha muita coisa ainda de treinamento de força, flexibilidade. Essas coisas ainda tinham um pouco mais do que cardio e HIIT, essas coisas assim, né? Aí eu pensei, será que eu me arrisco ou eu vou tentar fazer? Aí eu falei com o meu professor e ele, adorei essa ideia. Aí eu falei, agora foi, né? Aí comecei a pesquisar e aí eu não achava muito artigo, aí eu até mandava mensagem pra ele, mandei assim, eu acho que eu vou trocar de tema, posso? Aí ele falou, não, vai fundo, eu te ajudo, não sei o quê. Tem poucos artigos, mas procura artigos similares, né? Porque na dança era difícil. Sim, então, o que aconteceu? Eu tive que procurar algumas coisas que tinham com ginástica, com natação, outros esportes e tentar linkar com a dança, né? Sim. Que a até área da cardio dança ainda é pouco, né? Ainda é pouco estudada, gente. É muito recente. Então, toda vez que a gente vai fazer um trabalho científico nessa área, a gente tem que pesquisar muito e muitas vezes tem que realmente buscar em outras fontes, né? E fazendo associações. Total. E aí eu comecei a achar algumas coisas de cardio e, claro, tudo em inglês, né? E daí eu já tinha um pouco mais de dificuldade em inglês, mas eu disse, bom, vamos lá, né? Aí comecei, e aí tive o trabalho dobrado, mas foi muito legal, assim, não me arrependo de ter escolhido esse tema, eu acho que foram descobertas legais, né? Sim, vamos falar sobre elas, inclusive. E acho que foi isso, assim, da minha jornada. Agora, esse ano, então, eu me formei, né, final de 2021, e aí esse ano eu pensei, o que eu vou fazer, né? Já tava com aquela coisa assim, preciso de alguma coisa que me instigue um pouquinho, me movimente também nesse outro lado. Então eu abri um estúdio, né, de dança, mas que também tem preparação física. A gente tá ainda num processo de implementar isso, né? Primeiro tentar chamar alunos para depois ir implementando. Mas galera de Caxias do Sul, olha aí a oportunidade, hein? Espaço com aula de preparação física exclusiva ainda é raro. Então, aproveitem. E acho que foi isso, assim, basicamente, da minha jornada, né? Arrasou. Muito bom. Então, eu lembro aí nessa sua época do TCC, que você me mandou até algumas coisas, né? E eu também tinha pouca coisa de cardio, né? E eu lembro que eu falo sobre esse estudo até hoje, cara, porque ele é muito... tipo assim, que é aquele que compara a aptidão cardiorrespiratória de VO2 máximo, né? De vários atletas, de pessoas normais, sedentárias, de bailarinos. Aí, cara, você vê o de bailarinas tá lá embaixo, assim, tipo, né? Perto ali de pessoas sedentárias. E a gente acha que não, balé, nananana. Então, eu achei super interessante, né, esse tema. Mas muita gente ainda tem dúvidas, né, sobre o que é o cardio, no que ele ajuda e tal. Então, vou começar te fazendo uma pergunta da básica, né? O que seria um treinamento cardiorrespiratório, né? Ou um treinamento aeróbio. Então, o que acontece? A gente tem dois tipos de treinamento, né? A gente tem o anaeróbio e o aeróbio, né? O aeróbio é um que a gente vai utilizar o oxigênio, né? Então, a gente treinando isso, a gente consegue transportar, utilizar esse oxigênio e liberar essa energia dele para os músculos de forma mais... uma capacidade eficiente. Que a gente consegue mais eficiente, isso. Então... ele justamente assim é a gente fazer alguma coisa com menos esforço e cansando menos, né? Então ele vai ajudar a gente melhorando essa nossa capacidade máxima, né? Que seria o VO2 máximo, que é o nosso consumo máximo de oxigênio, né? A gente consegue ter menos esforço e fadigar menos, né? Que inclusive eu pesquisando assim ali nos artigos do TCC, uma das maiores causas assim da capacidade cardiorrespiratória baixa é a possível incidência de lesão por causa da fadiga, né? Então, o que acontece é que as pessoas fadigam muito cedo e aí isso acaba ocorrendo lesões em função disso, né? Então, perfeito. A gente fazendo esse treinamento, a gente consegue justamente
tentar evitar, né, um pouco mais isso, né? Porque a gente tendo... É como se fosse uma escadinha, né? Eu penso mais ou menos assim. O VO2 máximo, se a gente conseguir aumentar ele, a gente consegue demorar mais para chegar nesse máximo e a gente consegue fadigar e se lesionar menos, né? Sim, então, a gente conseguindo aumentar esse nosso consumo de oxigênio, nossa frequência cardíaca sobe menos também, né? Durante os exercícios e a gente consegue ter mais controle, né? Em relação a isso. Ou seja, gente, resumindo, tu não fica morrendo, né? Chega lá no final, não fica respirando, colocando os bofs tudo pra fora, né? E eu achei legal que você falou isso da fadiga, Moni, porque na minha dissertação de mestrado é sobre qualidade de vida, né? Em bailarinas. E aí eu também encontrei um artigo bem legal, agora eu não vou lembrar qual é o nome do artigo, mas que associou o excesso de fadiga, né, com a redução da qualidade de vida também em bailarinas. Ou seja, é algo que a gente realmente precisa começar a prestar mais atenção, né? E se a gente faz a aula lá de dança, tipo, a gente sai super cansada e não sei o que, sai morta da aula, a aula de dança por si só já não é suficiente para aumentar essa capacidade? Então, não é, né? Justamente, tem um estudo que eu acho interessante também, que eles falaram sobre a questão dos atletas, né? Porque já tá meio que fato, assim, de que os bailarinos, né, são muito comparados com atletas, né? Na demanda, na questão da demanda. Mas na questão do treinamento, não. Então, o que acontece? Os atletas, até tem um estudo que eles fizeram que os atletas de elite, né? Eles vão aumentando a capacidade deles cardiorrespiratória ao longo do tempo e os bailarinos se manteve sempre igual, né? Então, eles não tiveram esse aumento com as aulas de dança. Até teve outro que eu vi que era a questão de comparação com bailarinos amadores e profissionais. E também não tinha diferença entre os amadores e profissionais, muito pequena, né? Então, justamente por isso a gente tem, assim, provas de que as aulas de dança, elas não são capazes de fazer esse incremento, né? E até porque as aulas de dança, elas são muito... Elas são mais anaeróbias, né? Porque a gente faz muitos exercícios exercício e para. A gente não tem um esforço constante, como, por exemplo, nas apresentações e ensaios, né? De uma companhia, por exemplo. E aí, tu vai lá, tu vai fazer a tua aula, tu vai fazer uma barra, vai ouvir a explicação. Vai fazer um exercício e vai ouvir uma explicação. Então, é sempre essas pausas e faz e volta, né? E depois, quando tu vai fazer o espetáculo ou o ensaio, tu tem que ir direto, né? 7 minutos na tora. Pois é, isso é um grande problema. E eu vou até falar pro pessoal aí que tá ouvindo, fazer uma experiência. Eu, em Brasília, eu não treinava, não fazia aula de balé com relógio. Mas aqui eu comecei a fazer e eu comecei a observar, né, como é que ficava a minha frequência cardíaca durante os exercícios da aula. E além disso aí que você falou, Moni, da aula ser muito parada, os primeiros exercícios, né, o plié, o tendu e tal, eles não sobem tanto a nossa frequência cardíaca. Então, se você for olhar, se vocês aí tiverem esse reloginho aí e quiserem fazer essa experiência, pede para fazer uma aula com relógio e fica observando. Terminou o plié, olha lá como é que tá a frequência. Olha, né? Aí quando chega no Grand Battement, caraca, a frequência sobe muito. Aí vai fazer os grandes saltos, cara, mas nos grandes saltos minha frequência fica 180, né? Às vezes até nos pequenos saltos, né, ali cara, fica muito alto, só que é só no final da aula e tal, que é realmente uma coisa mais dinâmica e que exige mais. Então, realmente, é uma coisa que a gente não tem. E um outro ponto importante que você falou, Moni, é que não é assim nos nossos espetáculos, né? No espetáculo, a gente não... Às vezes tem uma coreografia que é super longa e ela não faz e para. É uma coreografia super longa que você, óbvio, tem momentos, né, que tá mais intenso, menos intenso, mas que você tá o tempo todo ali fazendo atividade. Eu também, quando tava ensaiando o espetáculo do ano passado que eu fiz, que era a Valsa das Flores, né, a coreografia. E aí eu olhava assim, cara, quando a gente tava montando a coreografia,
chegava ali nos 3 minutos, né? Nem metade da coreografia inteira, minha frequência já tava mega alta. Já tava super alta. Então, como que a gente quer ter uma boa performance no palco, né? Com essa demanda, se a gente não trabalha isso por fora, né? Porque eu não sei se você concorda comigo, Moni, mas eu acho que, assim, também a aula de dança também não é o momento para você trabalhar demais, né? Assim, eu acho que tem várias estratégias que a gente pode usar, a gente pode até falar sobre elas depois, pra aula ficar um pouco mais intensa, mas eu acho que não é o momento pra isso, né? O que você acha? Eu acho que, sei lá, é um momento mais de aprender, de técnica, né? Eu acho que exatamente, porque, por exemplo, assim, se tu vai fazer, sei lá, qualquer outro esporte, é difícil tu conseguir tudo que tu precisa na aula da técnica do esporte, porque é muita coisa. A própria dança já tem um repertório muito grande, né? Então, Exato. tem o balé, quem faz balé, jazz, danças urbanas, enfim. É muita coisa para aprender numa aula, que às vezes é super curta. E a gente não consegue dar conta de tudo. E a gente nem precisa dar conta de tudo numa aula só, né? Exato, exatamente. Então, é justamente por isso que eu acho que esse trabalho extra, né, é super necessário e realmente tem que ser extra, né, e não durante. Como tu falou, pode ser feito algumas coisas, pode, mas a gente tem que saber que não vai estar sendo dado foco para isso, né? Então, a gente tem que, quando a gente quer trabalhar alguma coisa, melhorar alguma coisa, a gente tem que focar naquilo. E a gente não vai conseguir dar o foco na aula inteira de dança pro cardio, né? Porque tem outros focos necessários. E que não é errado, né? A gente, não dar o foco pra isso. Exato. Porque é super compreensível, né? Nossa, mas demais, com tem que certeza. ter essa procura por fora, né? É a mesma coisa que fazer uma academia. Às vezes a gente acaba pensando também só na musculação, né? Vou trabalhar meu corpo, a força, a flexibilidade, mas o cardio também é muito importante, porque justamente não é só a fadiga, só a lesão, mas também é a performance, né? Então, tu tendo um condicionamento melhor, tu vai melhorar a tua performance e tudo isso vai influenciar, né? Demais. Nossa, influencia demais. E uma das maneiras que eu mais gosto e que acho que você curte bastante também, né, de fazer esse treino suplementar, né, do cardio, é usando o HIIT, que é o High Intensity Interval Training. Chique, né, gente? Não é HIIT de música. E a gente usa muito HIIT no clube. Na verdade, a gente só usa HIIT. Eu acho que eu nunca passo treinos contínuos lá para as minhas alunas, porque eu acho que o HIIT se parece muito mais com as nossas demandas da dança, né? Mas pra quem ainda não sabe o que é HIIT, mano, explica pra gente o que é esse método maravilhoso que todo mundo ama, minhas alunas principalmente. Então, esse treino, traduzindo para o português, né? Ele é o treinamento intervalado de alta intensidade, né? Então, ele justamente é um método que consiste em a gente fazer atividades intensas, né? Chegando próximo do nosso máximo, né? Intercaladas de descanso ou atividades de baixa intensidade, né? Então, a gente pode ou fazer o exercício e parar, ou a gente pode fazer e continuar depois numa intensidade baixa nesse descanso que a gente teria, né? E aí, dentro desse HIIT, a gente tem alguns protocolos, né, que podem ser usados. Perfeito. O que eu utilizei no meu TCC foi o Jibala, que é um protocolo de 20 minutos, que são 60 segundos de trabalho e 60 segundos de descanso passivo. Então, elas realmente paravam e não se exercitavam nesses 60 segundos de descanso, né? São 10 repetições para totalizar os 20 minutos, assim. E foi bem legal. Depois tem outros também, né? Tem o Tabata, que é 20-10, se eu não me engano, 20 segundos, né? 10 segundos. E 10 segundos de descanso. E depois tem outros, tem o Engage, tem umas adaptações que eles fizeram, né? Que daí eles têm uns que são um pouco diferente o tempo. Mas todos consistem nessa mesma base, né? Isso, nessa atividade de alta intensidade com pouco tempo também, né? Que não precisa de uma hora de exercício para te fazer um treino de cardio, né? Sim. E eu acho que isso justamente acaba sendo muito bom para bailarinos, enfim, porque a gente tá sempre numa correria, né? Numa rotina louca. Então, a gente poder fazer um treino, por mais que a gente canse o dobro, a gente consegue otimizar o nosso tempo, né? Exatamente. E os ganhos são muito bons, né? Então... Eu achei interessante que você falou isso do protocolo, porque
muita gente acha que é só, tipo, vou fazer um hit aqui, vou inventar da minha cabeça. Vou ficar 1 minuto fazendo, 30 segundos descansando. Não é bem assim que funciona, né? Tem alguns protocolos que a gente segue, como esses aí que a Moni citou. E, óbvio, sempre dá pra fazer adaptações, né? A gente faz adaptações direto, né? Desses protocolos. Acho que, inclusive, o Gibalo que você usou foi uma adaptação, né? Não foi ou foi o protocolo mesmo? 100%. Eu fiz... eu fiz com exercícios também adaptados para dança, né? Então, por exemplo, o Tabata, se eu não me engano, também ele foi feito... O original foi feito em esteira, né? Isso, então, na bicicleta, eu acho, ergométrica. Isso aí, bicicleta. E aí, justamente, eu acho mais interessante a gente conseguir adaptar também, porque a gente consegue trazer um pouco do gesto da dança, né? Também. Exato, então, trazer a característica da dança durante esse treinamento, né? Do que, por exemplo, nada contra, né? Mas do que, por exemplo, ficar na esteira, que a gente vai repetir uma atividade seguidamente, né? Sim, e que às vezes pra gente não é muito bom, assim, ficar com o mesmo Não é tão transferível, padrão. né? Não é nem um pouco transferível, né, Moni, pra dança, assim. Mas é bom, eu não tô falando que é ruim, tá, gente? É bom também correr, andar de bicicleta, nadar, tudo isso ajuda muito a desenvolver o nosso condicionamento aeróbio, né? Mas, assim, se a gente quer um trabalho mais específico, seria talvez mais interessante fazer coisas mais específicas, tanto com relação ao movimento em si, mas até mesmo com o tempo, né? O tempo que você vai ficar ali fazendo atividade. Conta pra gente, Moni, como é que foi o seu TCC, que foi muito, muito, muito legal. Então, meu TCC foi assim, meu objetivo, né, eu usei bailarinas de jazz, então comecei com uma coisa também que foi mais difícil, porque a maioria dos estudos são no balé, né? Então isso já me dificultou um pouco a vida, mas tudo bem. Aí eu peguei uma turma que eu tinha, né, que elas faziam aula 2 vezes na semana, assim, então elas faziam uma aula de, se eu não me engano, era 1h15 por semana, 2 vezes na semana. E aí eu usei deu 25 minutos mais ou menos da aula, né? Porque 5 minutos a gente usou para aquecer. Sim. E mais 20 minutos do protocolo. Eu apliquei ele por 6 semanas, então deu 12 sessões de treinamento. E fiz o protocolo de bala, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um aquecimento mais articular e também pensando em elevar um pouco a frequência delas. Depois eu fui para a parte do treinamento, né? Então, elas faziam... Eu fiz em forma de circuito. Então, eu fiz 5 exercícios. Elas faziam o primeiro exercício, 60 segundos de descanso. Iam para o segundo, 60 segundos, os 5, e depois repetiam mais uma vez os 5. Então, deu um total de 2 vezes, assim, por sessão. E aí, o que acontece? Assim, para avaliar, eu usei o protocolo de DAFT, que é o Dance Aerobic Fitness Test, do Will. E é bem interessante, assim, mas também ele é bem subjetivo, né? Sim. Até teve umas complicações, assim, né? Na verdade, eu tive que fazer um período de familiarização com elas antes, com né? Com o teste, né? Com o teste. Explica, assim, bem básico aí como é que é o teste, para o pessoal entender. Esse teste, eles são 5 estágios. E aí, elas têm que repetir uma sequência numa determinada... num determinado BPM, que é uma cadência musical. Então, o que acontece? Nesse período de familiarização, eu vi que eu precisava usar um metrônomo, que ia funcionar mais. Sim. Então, eu peguei um metrônomo, baixei o aplicativo e coloquei os BPMs no aplicativo, e cada estágio ele ia aumentando esses BPMs, né? Então, do estágio 1 pro 5, aumentava os BPMs, e além desses BPMs, né? Elas faziam uma sequência de movimentos que eram simples, mas que eram dançados, assim, que tinham essa transferência para a dança também. Por isso que eu quis esse teste, que ele se aproximava um pouco mais da realidade da dança. E aí, cada estágio ia acrescentando algum movimento. Por exemplo, do 1 pro 2, se eu não me engano, ele acrescenta 8 de movimentos. E depois ele começa a mudar a complexidade dos mesmos movimentos. Então, onde era caminhando, elas começam a saltar. Depois elas começam a correr. E assim vai aumentando a complexidade. Esse protocolo também era 20 minutos, se eu não me engano.
de aplicação. O teste eram 20 minutos. Isso, o teste de 20 minutos. Boa. Uhum. E aí, depois disso, a gente fez um outro teste, que daí era pra medir a competência estética, assim, da dança, né? Que eu peguei também baseado em outro artigo, pra ver se os movimentos da dança iam melhorar com esse treinamento, ou se ia melhorar só a capacidade cardiorrespiratória dela, né? Se ia ser um aumento fisiológico e técnico, ou só fisiológico, ou só técnico, né? Boa. Aí, o que acontece? A gente fez um período controle com as meninas, né? Então, na verdade, em vez de ter 2 grupos, o mesmo grupo fez tudo, né? A gente fez a primeira bateria de testagens ali com esses 2 testes. Eu fiquei 1 mês em observação sem teste nenhum. A gente só fez as aulas de dança normal e testou de novo. Pra ver se tinha alguma mudança só com as aulas de dança ou não. Sim. Aí a gente fez esse teste de novo, já usou como um pós-teste desse período e um pré-teste do próximo período. Boa, sim. Fez as 6 semanas e aplicou de novo. Então foram 3 momentos de teste, né? Sim, ótimo. E aí o que acontece? Estatisticamente, avaliando, não teve aumentos significativos. E depois eu falo as hipóteses que a gente também teve sobre isso. Mas, subjetivamente, teve. O que acontece? Em relação a números, teve um aumento das aulas de dança. O período de aula de dança foi muito pequeno, assim, muito, muito pequenininho. Praticamente não teve. Do período treinamento, teve um aumento bem maior, assim, só que não foi significativo também. Não foi estatisticamente significativo, né? Isso aí. E questão, assim, subjetiva, né? De olhar, assim, eu olhando elas fazendo o teste e o treinamento, foi gritante, assim, a diferença. Tanto que no último teste elas já estavam assim, tipo, tô fazendo. Assim, super tranquilas, sabe? E no primeiro elas morriam, assim. Teve uma que quase, assim, suou e elas olhavam os batimentos. Meu Deus, eu nunca tive um batimento tão alto. Foi... Então, foi bastante diferença, assim, de percepção. Mas a gente não teve esse incremento, né? Sim. As hipóteses que a gente achou para isso, né? Olhando alguns outros artigos, geralmente foram feitos com mais tempo, né? Então, 12 sessões foi muito pouco. Sim. A maioria dos que eu vi tinham no mínimo 8 sessões, assim. De 8 a 10. Teve um protocolo que ele aplicou um HIIT por 3 meses. Então, foi bem mais tempo também. Sim. E eu também tinha muito pouca amostra. Porque... eu fiz com as condições que eu tinha, né? Sim, eu queria fazer claro. esse estudo, aproveitei, eu disse, vou fazer. Por mais que precise de mais gente, vamos ver o que dá, né? Você tinha quantas bailarinas? A gente começou com 9, só que como teve desistências no meio, eu tive uma aluna que não conseguiu mais ir 2 vezes na semana, então ela foi desclassificada do estudo por não poder manter as 2 vezes na semana. Teve uma que se mudou pra Portugal, inclusive. E teve outra que ela se lesionou com uma coisa no joelho dela ali, enfim, daí o físio dela pediu pra ela não ir pra dança por um tempo, né? Então foi logo no início, antes da gente começar o treinamento, ela já se lesionou e aí ela nem conseguiu participar, né? Sim. Então acabou sendo 6 bailarinas. Então foi uma amostra bem pequena, assim, comparada aos estudos que a gente vê por aí, né? Geralmente 20, 40, né? Cara, então, gente, só um parêntese aqui, vocês não sabem como é difícil fazer estudo assim, viu? Tem muitas pedras no caminho que a gente tem que ir contornando, né, Moni? Nossa, quando eu fui fazer, eu pensei, vai ser tranquilo, 3 testes, 20 minutinhos da aula, tudo certo. Nossa, assim, ó, é muito complicado, porque daí às vezes uma não pode ir num dia, aí tu tem que aplicar de novo, ou acontece alguma coisa, e aí, nossa, assim, é uma função. Mas valeu a pena, assim, pelo né? Estudo, pela investigação, foi muito bom, assim, não me arrependo. Sim. E olha aí, então, ó, um estudo, né, que foi feito. Você não vai publicar, né? Ou vai? A gente é pra publicar. Na verdade, assim, ano passado a gente tentou passar pelo comitê de ética, mas aí eles estavam pedindo outras documentações. Quando a gente mandou, não dava mais tempo. Puts. E aí até um professor que foi minha banca, ele falou, não, eu tenho um estudo de HIIT aprovado, se tu quiser eu boto o teu, porque eu gostei muito. E aí a gente usa a minha aprovação. E aí a gente tá ainda vendo como fazer isso, assim. Olha aí! Então, talvez
teremos talvez esse estudo publicado. consigamos. Talvez vocês tenham um acesso total aí a esse trabalho. Eu espero que sim, vai ser muito legal. Eu também, quando li o seu trabalho, eu achei muito interessante. E é claro, né, tem vários pontos aí que você com certeza aprendeu e que você já começa a aplicar, né, assim, tanto para novos estudos, mas também para o dia a dia, né? Mas o que eu queria falar são 20 minutos, 25 minutos, vai, por dia, né? Então, 2 vezes na semana vai dar aí 40 minutos, menos de 1 hora, né, de treino por semana, que você, no caso, fez ali durante a sua aula de dança, mas que não necessariamente precisa ser ali na aula, né? Que a gente até estava comentando, melhor ainda que seja num espaço separado só para isso. E aí você tem ganhos positivos, né? Ganhos, com certeza, ganho é positivo, né? Mas você tem resultados positivos. Então, é uma coisa que a gente precisa começar a pensar, realmente, né? Não é só... A dança não é só a aula de dança em si, né? Então, tem várias coisas bacanas que a gente pode fazer com pouco tempo, né? E não precisa ser muito, e que se tornam completamente específicas. Exatamente. E a gente justamente não fez em outro horário pela disponibilidade das pessoas, né? Mas se eu puder dar um conselho, é sim fazer em outro horário, porque a produtividade pós-treinamento é muito diferente, né? Então, Total. Era bem diferente quando a gente fez esse treinamento ali, essas 6 semanas. Foi pouco tempo, né? Foi 1 mês e meio. Mas era diferente, assim, o rendimento delas no resto da aula, né? Sim. Então, eu optei por fazer no início da aula porque justamente era a minha prioridade, né? Então, a prioridade naquele momento era o cardio. Então, se eu fizesse no final, eu ia acabar dando prioridade pra aula, né? Então... E às vezes a aula pode um dia a aula pode ter sido mais puxada, aí o cardio vai ser de um jeito. Aí outro dia a aula foi menos puxada, aí o cardio vai ser de outro. Então Exatamente. Iria influenciar muito, né? Pra medir esse máximo era muito difícil, né? E até não comentei, mas a gente usou daí pra medir. Esse DAFT é por frequência cardíaca, né? Então a gente usou o frequencímetro de dedo, porque até a gente testou com smartwatches e o da Apple funcionava super, mas os outros davam muita diferença, gritante, assim. Então a gente optou por frequencímetro de dedo, que funcionou assim muito bem. Foi bem bom. Eu, falando sobre isso aí, de usar o relógio, né, pra avaliar a frequência cardíaca e tal, acho que eu vou até gravar um vídeo pra mostrar como é que é a frequência e tudo mais. Mas também tem um outro estudo aqui, gente, olha, eu vou tentar achar todos esses estudos que a gente tá falando pra deixar aí na descrição pra vocês, tá? Mas tem um outro estudo que fala sobre a confiabilidade, né, desses relógios. E muitas vezes eles medem menos do que o que você tá... menos não, mais. Muitas vezes eles medem mais do que o que você realmente tá sentindo, né? Tá acontecendo ali. Então, acho que usar o frequencímetro foi a melhor alternativa mesmo, pra não ter essa diferença. Acho que é oxímetro, agora foi oxímetro, né? Oxímetro, Que vai no dedo. O frequencímetro. Isso. Boa, muito bom. Mas é legal aquilo que tu falou do relógio, né? Porque se a pessoa for comparar ela com ela mesma, então não tem problema, exatamente, né? Vai dar um pouco, mas ela vai conseguir ver a diferença do início pro final do treino, né? Independente da diferença do relógio, acredito que seja bem válido. E é muito legal também, gente, vocês fazerem isso, por exemplo, ao longo de um ano completo. É lógico que vai ser mais difícil, você vai ter que anotar, né? Que provavelmente você não vai lembrar de quanto é que foi, mas de olhar assim... Depois que você começar a fazer os treinos, olhar como é que tá a sua frequência na aula e observar se ela vai diminuindo, né? Cara, ciência, a gente, óbvio, né? Artigos científicos, tá? Eles têm toda uma metodologia pra gente seguir, não sei o que, bem mais chato. Mas esses experimentos, científicos, a gente pode fazer com a gente mesmo. E eu acho isso muito legal. Então fica o dever de casa aí pra todo mundo que tá escutando esse episódio, fazer esse dever aí de avaliar sua frequência cardíaca ao longo da aula, começar a fazer os treinos de HIIT e contar pra gente depois como é que foi, né? Isso aí.
Moni, algumas perguntas agora importantes que eu sempre recebo sobre esse tema. Uma delas, a primeira delas, acredito que a gente já até falou um pouco, né? Mas é se natação, por exemplo, seria uma boa forma, um bom cardio para bailarinas. Olha, eu acredito que assim, fazer natação ou não fazer nada é muito melhor tu fazer natação, né? Mas, por exemplo, se fosse para escolher fazer natação ou fazer um HIIT, por exemplo, que é mais específico, eu optaria pelo HIIT, porque a natação geralmente ela é mais baixa, moderada intensidade também, e a gente tem que fazer por um período maior, né? Então, do mesmo jeito que a esteira, então tem que 1 hora para ter um pouquinho mais de resultado, né? Então, eu acho que o HIIT eu acho sempre a melhor opção, porque otimiza o tempo, a gente consegue usar os gestos da dança, né? Então, consegue transferir para dança, consegue também trabalhar essa questão da pausa e da atividade intensa, né? Que também a gente tem um pouco disso na aula, né? E também depois vai ajudar tanto nos espetáculos quanto na aula, né? Sim. Mas entre não fazer ou fazer, eu acho que sim, é um bom cardio. Vale, O né? melhor, o mais indicado, eu acredito que não, mas sim, que é um bom cardio, sim. Sim, concordo, também acho. Muita gente ainda não tem... Por exemplo, a única coisa que a pessoa consegue fazer é a natação, porque já faz há anos e tal. Então é isso, vai na fé, né? Mas se puder fazer uma coisa que seja mais específica, melhor ainda. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que não tem nada a ver com o cardio, mas com a força. Eu botei no Instagram um tempinho atrás. Eu não estou fazendo nenhum tipo de treino específico para balance, para pirueta, para nada. Mas a minha frequência na musculação, meu treino é de hipertrofia, não tem nada a ver com dança, né? Mas eu tô com uma frequência boa na musculação e as minhas piruetas, cara, melhoraram assim de um jeito que, enfim, eu nunca girei assim antes, né? Tá realmente bem melhor, eu tô sentindo mais confiança, mais estabilidade, mais força, mais sustentação. Então, assim, é uma atividade que não tem nada a ver, não é específica pra dança, né? A musculação, o meu treino não é específico pra dança, mas ainda assim ele ajuda. Então, acho que a natação é a mesma coisa, né? Ajuda, mas não é o mais ideal, né? Se você puder fazer uma coisa mais específica, o resultado vai ser ainda mais específico. Eu acho que tem formas da gente ir pro mesmo resultado. Tem algumas formas que vão te dar um resultado mais rápido. Exato. E tem algumas formas que vão te dar um resultado mais a longo prazo, né? Então, sim, eu acho que entre tu não fazer alguma coisa ou fazer sempre é válido fazer, né? E quanto mais variar também. Então, uma vez na semana faz natação, uma vez faz HIIT, sabe? Quanto mais variabilidade tiver, eu acho que é mais válido, assim, pro corpo, né? Muito bem. E sobre frequência semanal, quantas vezes na semana você acha que a gente tem que fazer um HIITzinho ou um treino de cardio? Olha, eu acredito que de umas 2 a 3 vezes na semana tá mais que bom, mais que isso eu não sei se precisa, porque realmente, assim, como é uma alta intensidade, a gente consegue, né, ter um treino legal ali. Eu já vi até algumas recomendações de 150 minutos por semana, de baixa intensidade, 70 e poucos de alta intensidade. Então, eu acredito que nessa média aí de 2 a 3 fique ok. Boa. Eu acho que também 2 a 3 vezes na semana tá ótimo. Acho que depende, assim, também do que a pessoa prioridade, né, também. Isso, exato. Por exemplo, se você tem 2 vezes na semana só para fazer preparação física e você precisa muito de força, então talvez não dê para fazer 2 vezes de cardio, né? Uma vai ter que ser de força, a outra de cardio. Mas eu acredito também. E é interessante, acho legal a gente falar, Moni, que para muitas coisas a gente tem um dado específico, assim, né? Olha, os estudos nos dizem que flexibilidade, né? 3 a 4 vezes por semana já é um bom, 1 vez por semana é para manter e tal. Mas ainda com os treinos cardiorrespiratórios para dança, a gente ainda não tem isso assim tão certinho. Então a gente vai mesmo do nosso feeling e da experiência que a gente tem, né? E dos poucos estudos que a gente consegue ver. E até puxando esse gancho, né, assim, alguns dos artigos que eu olhei, também eles falam que ainda não conseguiram medir exatamente
a demanda de cada estilo de dança. Então, por exemplo, a demanda aeróbica, cardiorrespiratória ali para uma aula para uma apresentação, uma aula, enfim, da modalidade de balé vai ser diferente de uma de jazz ou de uma de danças urbanas. Então, também vai variar a necessidade que tu precisa desse treino de cardio, né? Então, por isso que é difícil generalizar para todo mundo alguma coisa, né? Sim. E aí, aproveitando o gancho também, né? Para fazer um marketing da nossa profissão. Boa. Que eu acho que assim, a gente consegue fazer coisas por conta e a gente consegue ter algumas bases, assim, exercícios, mas quanto mais a gente procurar um profissional para isso que consiga olhar as tuas necessidades e a tua individualidade, mais tu vai conseguir esse resultado logo, né? Não é que, fazendo um outro treino, tu não vai conseguir resultado. Tu até vai, mas a gente consegue otimizar de alguma forma, né? Porque a gente consegue ver o que é realmente a necessidade, né? Exato. Me lembrou aquela coisa, tipo, com o acompanhamento profissional, você vai assim, né? Tarará, tarará, tarará. Sem acompanhamento, você começa lá, aí vai, desce, aí até demora pra caramba pra chegar. Às vezes chega, realmente, mas eu concordo 100%. Eu acho que acompanhamento profissional em tudo nessa vida faz uma grande diferença. E uma última perguntinha, que a gente também já falou sobre isso, né? Mas num contexto mais diferente, que é cardio. Opa! Fazemos antes ou depois da aula de dança? Olha, eu diria em outro momento. Boa, amor! Eu sabia que você ia falar isso. Ou faz outro dia, ou faz em outro período, outro turno, alguma coisa assim. Boa. Porque eu acho que depende da prioridade também. Se tu só tem, assim, eu vou fazer antes ou depois. Qual que é a minha prioridade hoje? É a aula de dança ou é o cardio? Porque os dois bem feitos, tu não vai conseguir fazer um atrás do outro. Então, se tua prioridade hoje é a aula de dança e tu tem que fazer os dois juntos, então tu faz primeiro a aula de dança. Mas se a tua prioridade hoje é o cardio, faz primeiro o cardio. Eu acho que é por aí, assim. Sim, é uma boa. Gosto bastante dessa ideia. Eu acho que... concordo. Acho que o melhor a fazer é manter o mais longe possível da aula, mas se não der, é aquilo, né? Melhor do que não fazer nada é fazer. Mas aí tem que já ir com essa consciência de que o que você... A sua... Nesse caso específico do cardio, né? A segunda atividade que você fizer vai ser um pouquinho prejudicada. Então, é isso. E agora, Moni, pra gente finalizar, então, o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem final com a coisa mais importante, assim, que você acredita que a galera tem que saber sobre esses treinos, né? Aeróbios, treinos de cardio, enfim. Olha, eu acho que, às vezes, eu digo por mim também, assim, eu não gosto muito de treinar cardio. Também não é uma coisa assim, nossa, dá um prazer treinar, assim. É uma coisa que tu se sente bem depois, mas quando tu tá fazendo o treino, tu cansa, assim. Tu tem vontade de parar no meio. Mas, assim, eu acho que o importante é a gente focar no objetivo, sabe? Então, se eu pudesse dar uma dica, é isso, assim, por mais que seja difícil, por mais que o HIIT, ele seja, assim, intenso, sabe? O resultado dele é bom. Não demora muito pra acabar. Acaba rápido, gente. Acaba rápido, quando vejo, acabou. Exato. Então, eu acho que é isso, assim, focar no objetivo e não esperar tu ter alguma lesão ou algum problema pra ir atrás, sabe? Já tentar prevenir isso agora, pensar no futuro mesmo, assim, eu quero manter meu corpo bom, ou eu quero ser uma bailarina profissional, eu quero ser muito boa na minha performance na dança. Então, eu já vou colocar como uma prioridade isso pra mim, sabe? Nem que seja uma vez na semana. Começa aos pouquinhos, sabe? E aí vai colocando como uma prioridade. Mas se eu pudesse dar uma dica, é isso, assim. Coloquem isso como prioridade e foquem no objetivo. Boa, perfeito. Que vai dar certo. Arrasou, Moni! Muito bom! Olha, quero te agradecer demais. Eu gosto muito do seu trabalho, tanto que... Confio aí as alunas lá do clube, aos seus cuidados. Então, obrigada por ter topado conversar aqui comigo. E só para fechar, Moni, onde que o pessoal te encontra aí? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser falar alguma coisa,
onde eles te encontram? Então, primeiro, só agradecer também admiro muito o teu trabalho. É muito bom, assim, essa troca que a gente tem. Me abriu muitas portas também e muitos olhares, né? Então, é sempre muito válido. Espero que quem esteja ouvindo aqui também consiga pensar nisso e, às vezes, até querer trabalhar com isso, fazer pesquisa e que consigam também trazer coisas que a gente precisa também desses conhecimentos, né? Nessa área. E para me achar, então, meu Instagram é @mohoffman. E depois tem o Instagram do meu espaço também, que é Espaço Flua, que vocês podem também encontrar o espaço por lá. Quem for de Caxias pode ir lá também fazer um treinamento. A gente tem aulas particulares e atendimentos individuais. Então, quem quiser, fica os contatos. Boa, não percam essa oportunidade, hein, gente? Toda vez que vem alguém aqui no podcast, sempre deixa o espaço aberto para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, irem conhecer o trabalho mais de perto. Então, aproveitem bastante isso, tá? Quero agradecer agora também a todo mundo que está nos escutando até agora. Obrigada aí, minha gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Se inscreve aí. Se você gostou, deixa o seu like. Manda esse episódio aí para alguém que você acha que tá precisando fazer um cardio. Bom que fica a sua dupla aí de treino. Treinar em dupla é muito mais gostoso, né? Então manda para alguém começar os treinos com você. E é isso, brigadão, um beijo a todos e até a próxima. Tchau! Até, tchau!